O governador Fernando Pimentel, do PT, enviou ontem à noite à Assembleia Legislativa um pedido para reconhecimento de calamidade pública de ordem financeira do Estado. O governador alega que Minas chegou a esta situação devido à crise econômica no cenário nacional e internacional, a queda no valor de produtos importantes para o Estado nos segmentos agrícola e mineral, a redução de receitas e ao aumento com despesas para o pagamento de pessoal efetivo. A votação de projetos na sessão extraordinária estava chegando ao fim quando o primeiro vice-presidente da Casa, Eli Tarquínio, do PV, começou a ler a mensagem do governador Fernando Pimentel pedindo autorização para reconhecimento de calamidade pública de ordem financeira do Estado. No documento, o governador de Minas alega que os últimos relatórios de gestão fiscal mostram uma clara situação calamitosa das contas públicas estaduais que colocam em risco a capacidade do Estado de manter os serviços públicos essenciais e de fazer o pagamento dos funcionários públicos sem descumprir as leis de controle de gastos. Como esse tipo de decreto legislativo não está previsto no regimento da Assembleia, o pedido do governador vai tramitar de acordo com o regimento interno do Congresso Nacional. Vai ser encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia, que vai ter até 20 dias para emitir um parecer. Esse relatório vai ser votado em turno único no plenário. Se a decisão dos deputados for favorável ao governo, isso vai gerar um projeto de resolução que confirma o decreto de calamidade. O líder do bloco da oposição disse que a aprovação do pedido pelos deputados pode permitir que o governo estadual descumpra a lei de responsabilidade fiscal. O governo para de pagar as suas dívidas junto à União e também, da mesma forma, pode contrair outros empréstimos compulsórios, porque não tem exatamente esse limite previsto em lei. Então, nós entendemos que o governo procura, de alguma forma, burlar a legislação vigente do Brasil por irresponsabilidade na forma de governar. Nós não conseguimos falar com os deputados da base do governo na Assembleia para repercutir o envio do pedido de reconhecimento de estado de calamidade pública de ordem financeira do Estado. Hoje de manhã, em uma entrevista coletiva, o governador Fernando Pimentel e o secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho, deram explicações sobre o decreto. Segundo Bicalho, o decreto de calamidade financeira permite que o governo ultrapasse o limite de gastos determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário disse também que o Estado poderá fazer pagamentos por prioridade e não necessariamente por ordem cronológica ou estabelecida por lei. O decreto também permite contratações de obra sem licitação e realização de empréstimos compulsórios, além da desobrigação de quitação de dívidas com a União. A reportagem sobre esta coletiva você acompanha no MGTV segunda edição. Pois é, Vanessa, esta é uma questão que ainda não foi resolvida, mas caso o governo do Estado consiga aí o reconhecimento de calamidade pública de ordem financeira para Minas Gerais, qual será o impacto na nossa vida? Para isso, nós convidamos o economista Benito Salomão para responder a esta pergunta. Boa tarde, Benito. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Vanessa. É prazer enorme estar aqui. Para quem está em casa, como nós estávamos conversando aqui anteriormente, o que significa isso para quem está lá no sofá, para quem está almoçando nesse momento e quer saber o que se isso realmente for aprovado, esse pedido de calamidade pública da questão da ordem financeira, o que significa isso para quem está em casa? Olha, em primeiro lugar, os impactos eles já vêm acontecendo. Já vem acontecendo, em primeiro lugar, na forma de atraso de pagamento de funcionários públicos, já vem acontecendo na forma de precarização dos serviços públicos que atendem a população, por exemplo, através de vários instrumentos da segurança pública, do ensino médio, que são de responsabilidade estadual e que estão sofrendo com a falta de recursos. A calamidade financeira ela só vai potencializar isso e não vai resolver o problema, porque existe um problema de fluxo de crescimento das despesas do governo estadual, sobretudo, como bem disse a matéria, na questão com gasto com pessoal, né? O governo estadual de Minas Gerais ele descumpre duas metas propostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma é exatamente a meta de gasto com pessoal e a outra é a meta de endividamento. Nos dois, o governo de Minas ele já está acima do limite previsto na lei. Benito, você citou aí o pagamento dos servidores. Quais verbas não viriam que podem deixar de vir?
qual dinheiro deixaria de vir? Essa que é a minha dúvida. De onde que pode ser esse impacto, não somente em Uberlândia, como em cidades da nossa região, que o impacto é diferenciado? Olha, Vanessa, isso é importante porque existem dois tipos de transferências que governos estaduais fazem para governos municipais. Umas são de natureza compulsória, ou seja, previstas na lei, por exemplo, cota parte de IPVA e cota parte de ICMS. Isso é de direito dos municípios. Né? E a segunda são as transferências voluntárias, que essas eu acredito que podem ser mais prejudicadas. E aí a paralisação de obras, a paralisação de muitos projetos na região aqui podem estar comprometidos, porque realmente não há dinheiro no Estado. Né? Agora, eu penso que na questão das transferências obrigatórias, né, sobretudo a cota parte de ICMS, que é muito importante em cidades como Uberlândia, e a cota parte de IPVA, elas devem estar garantidas. Essa questão, cai receita do Estado, evidentemente, vai cair para o município. Existe alguma alternativa para as prefeituras não perderem tanta receita nesse caso? Sem dúvida nenhuma, as prefeituras, não só Uberlândia, mas as prefeituras da região, elas podem começar a trabalhar com receitas próprias, né, que nós entendemos que elas acabam não utilizando da melhor forma possível os seus instrumentos tributários, que são 3, ISS, IPTU e ITBI. Né? Então, para compensar eventuais quedas no curto prazo, elas podem fazer isso. Né? Talvez, principalmente o IPTU, a gente sabe que ele é mal utilizado por essas prefeituras. Agora, um trabalho também pelo lado do gasto, tanto no governo estadual, quanto em Uberlândia, quanto nas prefeituras vizinhas, um trabalho de maior responsabilidade na contratação de gastos públicos, eliminando desperdícios, eliminando ineficiências, para poder realmente esse recurso ser suficiente, né, para provisionar bons serviços públicos para a população. Quanto tempo essa fase dura? Porque nas últimas entrevistas a gente tem falado até quando vai essa crise e as projeções elas são jogadas cada vez mais para frente. E agora? E agora que o Estado corre o risco de chegar a essa situação, porque ainda não é definitiva, ainda depende, né, de uma decisão, mas até quando você, como economista, consegue fazer essa projeção? Olha, Vanessa, sem dúvida nenhuma, né? As nossas projeções para a retomada do crescimento da economia brasileira estão ficando cada vez mais para frente. Né? Se acreditava que 2017 seria um ano de crescimento positivo, hoje já se trabalham com expectativas, nós trabalhamos com expectativas muito próximas de zero. Né? Enfim, o impasse político ele precisa ser resolvido para que o impasse econômico ele possa começar a sentir alívio. Essa questão a gente, ela é muito longa, né? É muito distante, o nosso tempo às vezes ele é curto e até para quem está em casa entender, né? Por que a gente chegou nessa situação? Por que o Estado ele decreta estado de calamidade pública na questão financeira? Olha, rapidamente, Fernando, por uma questão bem simples. São uma década de responsabilidade, no qual, durante os anos 2000, as nossas receitas públicas apresentaram um crescimento anormal, um comportamento anormal de crescimento, pautado em 2 fatores. O primeiro é o processo de formalização que a economia brasileira experimentou naquele período, e o segundo pautado pelo preço internacional de produtos que nós produzimos, commodities, minério, agrícolas e petróleo. Se você reparar, os 3 estados que pediram calamidade pública são os que dependem de ICMS ligado a esses 3 produtos. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Com isso, dado esse comportamento anormal das receitas, que não vai se repetir na próxima década, se contrataram gastos públicos ao longo desses anos, pautado nesse comportamento das receitas. A partir do momento que o ciclo econômico inverte e que as receitas começam a cair, você tem um viés de déficit na política fiscal e isso vai estrangular o fluxo de caixa dos governos. Né? E por isso nós chegamos nessa conjuntura que estamos. Okay. O caminho agora é aguardar e acompanhar. Obrigada, Benito, pelas informações aqui no MGTV e qualquer novidade a gente continua, como eu disse, acompanhando. Muito obrigada. Obrigado, viu, Benito?